aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Inteligência no Agro, esse espaço que a gente criou com o intuito de convidar as mentes pensantes desse segmento a dedicarem todo o seu potencial de raciocínio e de visão para transportar para esta realidade atual algo que nos tire dessa, hoje eu vou falar a palavra angústia que a gente vem vivendo nos últimos tempos. E para isso nós montamos aqui uma mesa, a equipe da produção foi muito hábil em compor uma mesa que vocês vão entender aonde a gente quer chegar com essa nossa conversa de hoje. Outro dia eu convidei aqui o Humberto para estar numa mesa conosco aqui com dois parceiros muito caros aqui do nosso relacionamento, que são assim, personagens muito importantes da atuação do negócio do agronegócio, principalmente da atuação da pecuária, e isso acabou inspirando a equipe para a gente ampliar essa mesa e talvez aprofundar mais os questionamentos, né? Eu tenho aprendido que não existem respostas certas, talvez existam perguntas certas. E eu falei a palavra angústia, pessoal, só para aqui me justificar, né? Porque abrir uma conversa gostosa com amigos falando em angústia. A gente está ouvindo sempre muita notícia e a maior parte dessas notícias traz uma carga negativa, né? Então elas estão falando de algum tipo de crise, ou de perda de resultado, ou de quebra de preço, ou de alterações de cotações que podem nos estar gerando prejuízo. E por não fazer as perguntas certas, talvez a gente acabe entrando em estado de angústia que tem a ver com um estado de ansiedade em relação ao futuro, de não conseguir enxergar direito o que está por vir. Então, hoje essa conversa vai nos permitir pensar algumas coisas fora da caixa, tá? Então, vou passar aqui a bola para o Humberto Moura. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui nesse espaço. E se nós fizermos uma vez deu certo, eu quero repetir a dose, que você comandar essa mesa nossa aqui. Bem-vindo aí. Olá, Gilson. Obrigado mais uma vez. Eu costumo dizer que quando o cliente te compra o segundo pedido, é porque o primeiro gerou valor, né? Então, fico muito feliz pelo convite e sempre é uma satisfação estar aqui com você. O seu programa chama Inteligência no Agro, ele não é à toa. Porque se a gente vai no dicionário buscar o que é a palavra inteligência, não vamos achar um conceito. Se a gente vai na história da humanidade buscar o que é inteligência, né? A gente pergunta assim, qual que é a pessoa mais inteligente da história? Às vezes pode vir Einstein na cabeça das pessoas, né? E como Einstein falava que era inteligência? É fazer as coisas talvez da mesma forma, mas buscando resultados diferentes. Aí ele trouxe uma frase muito homérica, né? Se você quer resultados diferentes, busque em fazer coisas diferentes. E você começou o nosso bate-papo hoje falando de angústia, né? Olha que coisa interessante. A gente está falando de angústia para trazer soluções. Mas essa angústia ela está rodeando as pessoas no nosso setor. E as pessoas ficam focadas em falar dos preços, dos negócios, da política, da economia, e esquece de olhar o essencial, que são as pessoas que produzem e transformam e consomem, porque o nosso tema hoje aqui é carne, né? E a gente traz aqui dois grandes profissionais desse mercado, né? A gente está aqui com o Kleber Vicente, especialista em inteligência do mercado da carne, fundou a Proativa, que gera valor em toda a cadeia, né, Kleber? E a gente está aqui com o Zé Carlos Miguel Júnior, meu companheiro conterrâneo de faculdade. Isso aí. Formamos lá em meados de 2002. O Zé Carlos é médico veterinário, especialista em reprodução animal, fundador da Prius, que também gera valor em muitos negócios conectados dentro do agro. E para nós sempre uma satisfação ter vocês aqui. E obrigado mais uma vez. Eu vou lançar aquela primeira flechadinha, viu, Gilson? Aquela que você gosta, né? E pegando essa conexão que o Gilson trouxe no começo, né? A gente falando da inteligência de toda a cadeia do agro, né, Kleber? E a gente olha, hoje fala muito das dores, né? A dor do pecuarista, a dor do consultor, a dor do frigorífico, a dor da etapa de transformação que é o açougue, a dor da etapa do food service e a dor do consumidor. E que, na verdade, quem remunera todo esse povo aí, né, Gilson? Somos nós que estamos comendo essa carne, né? Como que você está vendo esse mercado? Como que você enxerga isso com o seu olho, né, lá no food service, com o seu olho lá na produção? Como é que você está fazendo essa leitura hoje? Bom, excelente pergunta, obrigado. Mas antes
de qualquer coisa, preciso agradecer. É uma honra estar aqui nessa mesa, né, com amigos, com pessoas tão ilustres e todas unidas por um propósito, né? Cada um com a sua história de vida, com experiência, com caminhadas, e aqui a gente está gerando valor, de fato, não com teses, mas com vida, né? Com um histórico, com experiência. Não é nada inovador, mas sim fazendo de algo que já existe há décadas, de uma forma traduzível para o nosso dia a dia, né? E, de fato, aquilo que você falou, a gente resolver e diminuir, talvez não resolver, mas você diminuir um pouco a dor e a aflição que tem nessa cadeia durante o processo. Respondendo a tua pergunta, hoje, todo o processo que você tem em cada etapa, né, da história do boi, tá nosso amigo Zé aqui, que vai trazer uma aula para a gente aqui, mas olhando no ponto de venda, ou até mesmo na mesa do consumidor, você muitas vezes, você primeiro, você não conhece de fato a cadeia produtiva que está por trás quando você chega pelo menos um simples prato, né, com um bife no prato, que ali é o meio de comunicação, não é o fim. Porque o empreendedor, né, o dono de restaurante hoje, Gilson, ele teve um sonho. Todos eles são pessoas que se comunicam de uma forma num ecossistema. Então ele tem um sonho. Ele criou um negócio pensando em algo maior. Numa mudança de vida, num conforto, numa estabilidade. E a carne, por si só, ela é um meio de comunicação. Agora, a importância disso na cadeia, ela é muito enorme, que a gente precisa decodificar para chegar e, no final, o consumidor comer uma carne que tenha qualidade, procedimento, que tenha história, que tenha a recompra, a experiência de tudo, né? Que o consumidor, que o empreendedor, ele ganhe e ele remunere a atividade dele naquele momento. Eu vivi isso, né, como dono de supermercado e também como agente do food service, né? Hoje, a gente vê as estratégias dos grandes frigoríficos, né? Ele tem um plantel muito grande, ele precisa dar vazão no estoque, ele precisa ter uma força muito forte, ativa de venda, e muitas vezes esses interlocutores não perguntam qual é a dor do dono do restaurante. Olha só. Ele, de uma certa forma, ele quer simplesmente tirar a cartela de preço e falar, olha, minha picanha hoje está R$ 59,90. Ah, meu pedido mínimo, Gilson, para eu te entregar, você tem que comprar 3 caixas. Porém, essas 3 caixas vai demorar para ele um mês para ele vender as 3 caixas, se for um restaurante com uma grande rotatividade. Agora, o que a gente precisa como operador do canal alimentar? Eu desenvolver, entender e decodificar o que eu preciso fazer para ser um propulsor do negócio dele. Porque se eu vender a carne para ele, eu vou bater minha meta. E ele? E ele? E o capital de giro dele? E o prazo dele? Você fez aí umas provocações interessantes para a pergunta. Aqui tentar dar um tempero aqui, até porque a gente, quando tem um bom relacionamento, a gente corre um risco de achar que todo mundo já nos conhece e sabe onde é que nós estivemos, né? E aí, o objetivo desse espaço aqui, um deles é fazer uma coisa que o Einstein sempre disse, viu? Toda mente que expande não volta para o estado anterior. Isso mesmo. Então a gente quer pegar um pouco desses conhecimentos aqui e passar para a gente fazer uma expansão de mente, né, do nosso setor. Mas quando você perguntou aí, Kleber, o dizer, você apresentou ele como um especialista do mercado de carne, né? Isso. E aí, como eu já o conheço há bastante tempo, então eu conheço muito a história que ele construiu para se transformar, porque ninguém nasce especialista em nada, né? Você conquista essa posição de especialista com muitos anos de experimentação e de execução disso. Tá? Então, eu sei que ele fez uma construção de carreira muito forte nisso para chegar até a posição que ele está agora de empreender uma empresa e se apresentar como especialista, ao ponto de você perguntar sobre isso. E quando ele adentra e ele fala uma coisa que a gente para muito pouco para pensar, que é por que a gente empreende. Mas, geralmente, a gente empreende porque tem algum sonho que a gente quer realizar.
E aí a gente empreende algum negócio que vai se utilizar de outros negócios. No caso aqui, por exemplo, nós citamos um restaurante que vai precisar da carne, que acaba sendo um veículo muito sensatamente você colocou aquilo como um veículo, porque quando a gente chega num restaurante e vê o preço, por exemplo, do quilo, ou vê o preço do prato, a gente só tem assim, nossa, tá caro, hein? E a gente não tem noção do que está por trás. Então, quando ele fala de falta de visão de uma cadeia como um todo, e eu vou usar essa provocação até para jogar isso pro Zé Carlos, porque para mim, existe uma falta de visão do consumidor. Não é falta de visão, é falta de conhecimento da amplitude da cadeia alimentar para fazer aquele prato estar ali disponível para ele ali. Para saber que ali tem pelo menos uma combinação de 10, 12 alimentos diferentes colocados no prato dele, tá? Que tem cereais, que tem proteína, né? Que tem temperos, que tem carboidrato, não são preparados do mesmo jeito, eles têm que ser aquecidos de maneira diferente, eles têm que ser transportados e armazenados, né? Se os cereais você pode armazenar em ambiente seco, a carne tem que estar no ambiente refrigerado ou congelado, e aí vai. Do ponto de vista do operador, então, assim, existe na minha opinião, essa dificuldade do consumidor em entender a extensão disso e a complexidade disso e a quantidade de trabalho que tem para chegar até ali. Existe também por parte do operador, vamos chamar esse restaurante, esse food service é o nome que a gente dá para onde você consome os produtos. Então, quando a gente compra a carne, quando a gente compra a carne para comer em casa, a gente compra no canal que a gente chama varejo, né? Que ele se organiza ali no supermercado, num autosserviço ou numa loja especializada, um açougue. Quando você consome a carne num restaurante, a gente chama de food service, para separar como a gente segmenta essa organização de mercado. O restaurante também tem essa dificuldade, primeiro, de entender as reais necessidades do cliente dele. Eu afirmo sem medo de errar. Os nossos clientes restaurantes conhecem pouco do cliente dele, tá? Porque a gente não tem essa cultura, tá? De aprofundar na tese antes de empreender. Até porque o Brasil é um empreendedor nato, um país que todo mundo é empreendedor nativo, né? E é um país que é engraçado que a gente não faz negócio no Brasil, né? A gente mexe com alguma coisa. Que a gente encontra as pessoas, Humberto, quanto tempo? Você está mexendo com o quê? Verdade. Então, a gente está mexendo com alguma coisa séria. Do ponto de vista do fornecedor, que você citou o frigorífico, que ele está preocupado em vender a carne, e meu preço é tanto, e aí tem um agravante, que nós já falamos, por exemplo, quantos pecuaristas tem no Brasil? 700 mil. Quantos consumidores de carne tem? 200 milhões. Quantos pontos de venda tem? 150 mil pontos de venda, depois vamos explorar melhor esses números. Quantos pontos de consumo? 750 mil. E quantos frigoríficos? Então, plantas a gente teria, tecnicamente, 1.100 plantas. Quantas estão ativas? Então, será que não está um pouco de desequilíbrio? E aí eu vou passar agora a provocação, porque se eu tenho dificuldade do consumidor, tem dificuldade do restaurante, né? E tem uma não necessidade do frigorífico em ser mais cuidadoso com isso, o que o leva a falar, meu preço é esse, se você quiser comprar bem, e olha se eu vou ver se eu quero te vender. Como é que fica do outro lado o público que realmente monta? Porque o público, o protagonista que monta esse boi, que vai chegar a ser um bife de alguma coisa, de alcatra, de filé, de contra. O que você me diz da visão dele? Pegando essa linha que o Cleber falou na provocação do Humberto, Zé, você que é um especialista que começa desde lá da origem do negócio. Ok. Fantástico. Eu quero agradecer aqui, Humberto e Gilson, aí, pela oportunidade de estar um profissional e também uma pessoa aí que está dedicada há alguns anos aí no setor produtivo da pecuária, mesmo que ela seja ali no início, né, que é a originação, está na mesa com uma pessoa lá da cadeia final, né? Eu acho que isso daqui, eu fiquei muito contente pelo convite, porque não tem isso aí. Então, assim, essa conversa do que a gente que está lá, na originação, saber o que nós estamos fazendo lá vai atender ali, ou não se conversam para poder a gente fazer algo mais objetivo, eu acho que isso daqui tem que acontecer e eu quero aqui provocar que outros, né, participem de conversas como essa, que assistam conversas como essa. Porque eu acho que é muito difícil você ouvir a dor daqui, também nós daqui ouvir a dor de vocês, né? Então, assim, eu acho fantástico isso, tá?
Então, primeiramente, eu acho que isso daqui é único, né? Esse Fica momento marcado aqui. isso aí, Já isso está marcado aqui, né? Cada mesa dessa tem que deixar um... Ó, e o pagamento para quem está assistindo é dar o like aí no vídeo, curte aí o vídeo, assina o canal Inteligência no Agro, Gilson Brito Júnior, porque essa mesa aqui é rara. E aqui você vai ter papo como esse. E aí, Gilson, eu vou responder sua pergunta. Eu sempre me remeto ao que aconteceu comigo, né? Porque quando eu comecei a fazer, principalmente, a indicação, né, de alguma produção, seja ela lá na cobertura, indicando uma genética, tá, para que fim? É só desmamar e vender o bezerro? Mas peraí, esse bezerro ele não vai ser recriado? Esse bezerro ele não vai ser abatido? Depois de abatido, ele não vai para um mercado... Mas vai ser abatido em X tempo. Qual é esse X, né? Entendeu? Então, assim, eu comecei a fazer assim, peraí, o que o mercado ele está comprando? Isso é o José, tá? O mercado está comprando isso. Aí eu ia lá no pecuarista, ou quem mexe com cria, fala, cara, se você usar isso aqui, ó, tem um cara aqui que está comprando. Então, aqui, foi uma proatividade minha de ir atrás do que estava acontecendo e o que estava sendo demandado. Só que por que o pecuarista não fez isso? Onde é que está a falta de comunicação aí? Isso. Entendeu? Por que não se conversam? Talvez. Então, precisou, né? ou... Não, Gilson. Porque, assim, quando a gente não conversa com algo, é porque talvez a gente não precisou conversar sobre aquilo ali. E aí, por exemplo, ontem a gente esteve numa mesa comum que eu comentei uma coisa, que um dos riscos que eu vejo do nosso Brasil é que a gente tem muito de muito. Nós temos muitos milhões de hectares, nós temos muitos milhões de cabeças de boi, nós temos muitos milhões de consumidores, e talvez por ter muito de muito, a gente não precisou fazer uma lição de casa que nos forçaria a ser mais curiosos em buscar um melhor entendimento do processo para ver, será que eu estou ganhando o que eu deveria ganhar? E aí agora, como nós estamos em crise, e nós sabemos que não estamos ganhando, aí a gente está sensível, e aí você fala assim, nossa, o que está acontecendo, hein? Parece que eu estou sentindo uma dor. Sabe aquela dor no bolso? Aí você fala, tem alguma coisa errada. Então, talvez a pecuária, ao longo dos anos, lograva de uma margem que permitia essa sintonia grossa. Talvez o mercado do supermercado no passado, porque no passado a gente almoçava mais em casa do que na rua. Então, o mercado de food service é inexistente, era dessa maneira. Hoje você comer... Ele é muito recente. Para você Agora comer... ele é gigante, ele é rápido, ele é dinâmico. Você sai da sua casa para comer comida caseira na rua. Olha a mudança complementar. Então, talvez Essa frase é excelente. Mas uma coisa, permita só adicionar alguns pontos aqui. Se a gente pensar na nossa história, o próprio pecuarista, o Zé disse, né? Cada elo, pecuarista, o frigorífico, né? Ou só o abate, depois a desossa. Aí você pega o CD, né? A logística, para chegar até o ponto, Nossa. Cada empresa ela tem a tua inspiração. A comunicação que o Zé disse é algo que a gente está provocando aqui, porque não são perguntas que são feitas, Não. e eu digo por propriedade. Eu fui executivo de empresas, trabalhando em empresas que produziam para o sistema McDonald's, Burger King, Outback, todos esses clientes que são ícones, né, no food service, com produto, com especificação de Gold Standard, que existe uma técnica criada por trás. Porém, você tem infinitos outros canais de venda dentro do food service que são os informais. Que tem o vendedor de cachorro-quente, que tem o restaurante por quilo da Dona Maria, que faz uma comida excepcional. Todos eles têm uma necessidade. O nível de exigência da sua especificação, desde uma escolha de uma origem animal, eu já, na minha trajetória, Gilson, eu encontrei muitos desses clientes que eu mesmo me coloquei que eu não era a solução para o canal dele. Então, vamos pegar Esse é o ponto. Então, a questão, só para fechar esse ponto, a questão da comunicação não é que a comunicação não exista. Ela existe, porém, cada um tem uma especificação. O seu interesse. O cliente que ele usa um restaurante por quilo, que ele quer um colchão mole,
ele vai cortar e colocar no richô, tá tudo bem. Então, não é falando que talvez o frigorífico não conversa, não entenda. Ele até entende, porém, existe outro passo, que é a questão da inteligência. Fechando, para voltar a passar a palavra para vocês, e a gente entende que os negócios são feitos por pessoas. E a história toda das pessoas, eu preciso ter um processo de empatia. Se a minha linha de comunicação, eu sempre falei, eu vendo com carne, eu trabalho com carne há 22 anos. Não vendi carne. A carne foi o elo da minha comunicação. Que eu possa passar por onde, qualquer canal, que eu gere valor. Que eu entenda qual que é a necessidade latente dele. Se ele precisa do colchão mole, tá tudo bem. Eu vou apresentar excelentes frigoríficos que têm uma qualidade comprovada, digo, de certificação, exigência sanitária, de processo, de treinamento, de investimento, e é pujante essa categoria, né? Que não haja informalidade do início da cadeia, que acho que é uma outra pauta para a gente sempre estar chamar, mas assim, que voltando para o restaurante de fato, qual é a solução que cada um precisa. Tá, então vamos pegar isso da comunicação só para chegar onde eu queria te provocar com isso. Tá bom. Eu tinha uma fala cotidiana minha que eu vou até corrigi-la, que eu falava assim, o pecuarista precisa entender que ele não produz boi, que ele produz carne. Eu tenho que corrigir ela. Quem produz carne é o boi. O pecuarista cria o boi. Então ele precisa ajudar o boi a produzir carne. Porque quem come folha e transforma em proteína é o boi e a vaca. Tá? O pecuarista cria o boi e a vaca. Tá? Então só corrigir na frase que eu sempre usei. Então quem produz carne é boi e vaca. Tá? E não existe boi sem vaca, né, Zé? Não. Beleza. Só que, por exemplo, quando que a gente imaginar que a gente ia chegar numa hora que a gente ia precisar discutir qual o padrão... Porque você falou de um produto específico, de um bife, de um corte específico, depois você falou de colchão. Tá? Essa era uma preocupação que pecuarista nenhum precisava ter. Porque toda a preocupação dele era o seguinte, amigo, as minhas vacas vão parir quantos bezerros? Em quanto tempo? Esses bezerros vão desmamar. Antigamente nem falava, nem dava muita atenção para esse peso do desmama desse bezerro. Tô certo ou errado? Tá certo. Tá. Rapaz, eu vou discutir que tipo de carne, Humberto, vai sair disso. Só que a realidade hoje é margens foram reduzidas, quantidade de operadores aumentou, quantidade de concorrentes aumentou e quem não jogar o jogo certo fica fora do campeonato, é simples. E aí não adianta discutir o preço da arroba, não adianta discutir a cotação do dólar, porque são variáveis não controláveis. E aí a gente tem que pular para dentro de casa para ver o seguinte, quais são as variáveis que me são controláveis e passíveis de serem alteradas. E aí é nesse sentido que eu queria que você dissesse o seguinte, o Kleber conhece da área de cria porque ele trabalhou numa empresa que também tinha atividade pecuária, sim, tá? Com proteção, beleza? Mas não é habitual um profissional do mercado de carne entender da pecuária, tá? Daquela originação. Então eu queria que você traçasse um paralelo agora, pegando esses últimos anos, de 2000 para cá. Certo. Porque teve uma mudança grande na operação de lá e teve uma mudança grande na operação de cá. Sim. Se a gente fosse falar do mercado de food service de 2000, 20 anos atrás, 24 anos atrás, era um mercado incipiente, porque esse mercado começou a se organizar na década de 90. Eu estava dentro da distribuição nessa época que a gente começou a chamar food service. Tá? Então é recente. E dentro da pecuária também teve um movimento muito forte nessas duas décadas. Porque não existia Brasil exportador dessa época. Era exportador lá não. E não existia boa parte do que a gente fala hoje que está gerando angústia, tá? De preço do boi China, pressionando o preço do outro, de quem não tem o boi China para baixo. Então, aborda um pouco disso para a gente fazer um link. E aí o nosso companheiro aqui, pecuarista, nosso colega aqui de lida, entender o quão sério é o tratamento que ele tem que dar para a inteligência genética, para a definição do melhor cruzamento industrial que ele vai usar, para a definição de qual o sistema de produção que ele vai utilizar, onde é que ele vai espacializar essa produção, quantos quilômetros esse animal tem que andar. Porque tem que lembrar o seguinte, antes de sair um boi para uma carreta, tem que chegar lá, meu amigo, uma vaca, para compor um rebanho.
Depois tem que chegar um touro, tem que chegar um veterinário para fazer IATF, tem que chegar uma carreta de insumo. Cara, é caminhão para lá, é caminhão para cá. A única coisa que é estática disso é a localização do hectare, meu amigo. Isso aí. O clima não é estático, é mutante, as pessoas não são estáticas, quem dera, né? Funcionário pro resto da vida, não existe isso. Então tudo é dinâmico e é mutante. Faz uma análise disso agora para a gente fazer um aprofundamento disso aqui. Ok. Então, esse período de 2000 que você falou aí, Gilson, foi um período que nós formamos, né? Foi. A gente estava entrando no mercado de trabalho, Isso mesmo. né? E nesse período, né, como eu falei, né, a minha especialização foi em reprodução, eu comecei a trabalhar com FIV. Com FIV não, desculpa, era com flushing. Eu vou ser bem curto aqui para você entender o porquê que eu estou iniciando com isso. Então, na época, não tinha nem FIV, para você ter uma ideia, né? A técnica que é fertilização in vitro. E a TF estava engatinhando. Estava engatinhando. Eu não fazia, na época, a IATF. A IATF, na verdade, você só usava protocolo de sincronização e receptora de embrião. E a gente devia ter uma década e meia de observação natural de Dizia que era um caos. Por quê? Você acha que todo dia, debaixo de chuva, porque o período de estação de monta é chuvoso, o cara ficava lá 1 hora observando o cio? Não. E ele não observava tudo. Então, assim, tinha uma grande falha. Assim, era melhor que nada. Mas a gente sabe que tinha gargalo. Então, nessa época, foi muito desafiador, porque poucos criatórios aqui principalmente no estado de Goiás, né, que é onde eu atuava, e a gente sabia que era uma grande ferramenta de aceleração da melhoria genética do rebanho, que isso iria impactar no setor produtivo. Então, nós vimos que houve uma corrida para o uso de biotecnologias ligadas à reprodução e também ligadas à sanidade, à nutrição, né? Então, houve esse movimento. Por quê? A gente viu uma demanda crescente por comida. Tá ok. Aí, Gilson, o que aconteceu? Houve um crescimento interno, tá? Isso. Uma coisa que a gente tem que aprender a ler. Sim. Falei é ler mercado. Esse é o período de explosão do consumo da China, que teve uma transferência maciça de pessoas que estavam na linha de pobreza para a área de consumo, para a faixa de consumo. Então, ou seja, foi construída uma classe média de 350 milhões de pessoas, é o tamanho dos Estados Unidos, tá? Foi a classe média chinesa construída nessas 2 décadas. Teve uma mudança de comportamento de consumo interno. A primeira década do século XXI é a década de maior distribuição de recursos no mercado brasileiro. Seja através dos projetos de bolsa para a população de baixa renda ou processo de bolsa para as populações de alta renda. É Bolsa Família para um e Bolsa BNDES para o outro. Tá? Uma entrada maciça de varejistas com ampliação de redistribuição. Se tem mais gente precisando comer, vai ter mais gente distribuindo. Precisa ter mais ponto de venda atendendo. E aí as fazendas tiveram que reagir, porque eu falei, meu amigo, e olha que você falou, aceleração, você falou esse termo. Então a gente tem que entender que esses movimentos não são desconexos. E um movimento de um lado gera demanda. Você ainda falou, olha, gerou uma demanda e estava reagindo. E aí esse é o segredo da vida, a gente ser menos reativo e mais proativo. Por isso a provocação aqui, para a gente tentar desenvolver uma postura no nosso grupo de proatividade, não de reatividade. Análise. Então isso que você está falando é muito interessante. Porque olha só, coisas que vocês estavam saindo do ambiente acadêmico e aí você vai falando, eu estou lembrando. Gente, como é que meu avô reagia a isso lá atrás? Meu avô virou para mim uma época, eu fazendo inseminação, ela falou assim, tá tudo errado. O que foi, vô? Você está fazendo o trabalho do touro. Eu falei, o que eu estou fazendo o trabalho do touro? Eu não vou falar o que eu respondi ele, porque senão aqui em público que fica, mas olha, eu estaria fazendo o trabalho do touro se eu estivesse colocando outra coisa dentro da vaca. outra coisa que não fosse o sêmen do touro. Uma pipeta. Tá? Uma pipeta. É difícil chegar aqui novamente, é mais perigoso, né? Ao vivo é mais fácil. Então é o seguinte, eu estava auxiliando o trabalho do touro. E aí vamos lembrar que esse é um trabalho que envolve partes. Isso. E a pessoa é uma das partes mais importantes disso, porque ele é o protagonista que executa isso. E é interessante, né, Gilson? Nesse período, assim, a gente vê, né? Era comum, ainda a gente vê idade de abate aí de animais ainda de 4 anos, mas diminuiu muito. Então o salto... E era 5 antes, né? Era assim.
Na minha época eu via Era muito de 4. Era 4. Aí eu vi que agora, né, você consegue aí animais até de... Desculpa, mas existe, eu vi sendo abatido com 13, 14 meses, entendeu? Mas é um sistema altamente, né, tecnificado e com práticas intensivas ali. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu tive a oportunidade de acompanhar, né, nesse período de 2000 até algum momento, a evolução do uso da técnica, que isso impactou no sistema produtivo. Né? E eu estou falando... Qualidade do produto também, né? Aí vem. Então impactou Então, no sistema produtivo, que mudou os índices totais, os índices zootécnicos foram virados de cabeça para baixo. Isso. E este produto final aqui mudou brutalmente. É isso aí. Aí o que acontece? Eu vi esse salto em 5 anos. Eu lembro que em 2005 houve uma explosão, né? Só que a gente pensava no quê? No bezerro desmamado. Estou falando da minha área, tá, gente? Bezerro desmamado. Então, Quantidade de bezerros desmamados. Unidade, né? o que ia acontecer depois, Cumpriu sua missão. Já foi o próximo. já está aí o erro. Né? Por quê? Quando eu comecei a produzir um animal, né, na época, como a gente não tinha um Nelore muito bem, assim, o trabalho de seleção, principalmente da raça Nelore aqui, ela é de pouco tempo, né? O quê? 60 anos, algo nesse sentido. Então, usava-se muita heterose. Então, a gente pegava do Bos taurus, Bos hídricos, de várias raças aí, a gente tinha, na exposição de Goiânia, quantas raças continentais britânicas ali, né? Eram enormes. Hoje você vê poucas, né? Não porque não está sendo usado, tá sim, porque a genética vem de fora. Ou do Rio Grande do Sul. Enfim, eu quero dizer isso porque a gente, com esse rebanho que a gente teve agora, com essa melhoria, você vê que já inverteu. Você está usando mais Nelore, porque o Nelore realmente ele tá com indicadores produtivos competitivos com outras raças. Mas entregando um produto diferente. Né? Os indicadores. Isso aí, mas aí eu vou voltar aqui. Nelore não dava marmoreio, né? Não dava maciez, tinha um excelente sabor, mas não te dava aquela maciez no prato. Já não é que eu queria? Exatamente. A heterose me dava isso? Exato. Então pronto. Resolvi o problema. O que começou a acontecer? Projetos de carne internos, no mercado interno. José, cara, esse produto aqui que você tá fazendo aqui, usando essa genética, me interessa. Eu vou precisar porque eu vou fazer uma marca de carne aqui com corte assim. Que legal, né? E foi aí, Gilson, que eu vi que estava tendo uma preocupação com alguma característica naquele produto, e não só a quantidade. Beleza. Eu, como formulador de opinião, e vendo isso, por que vendo? Porque eu fui atrás, eu quis ver um evento que estava falando sobre isso e tal, que foi aquilo que nós já conversamos em alguns episódios aí que nós gravamos, que é o quê? Você está atento não só à parte produtiva ou daquilo que você domina tecnicamente, mas o que o mercado também está pensando disso ou está demandando do que está sendo feito. Pronto. Aí eu queria que isso eu acho que é legal. Aí, isso é a provocação que eu queria. O que está sendo demandado, então isso, se pegasse os especialistas aqui da nossa empresa para falar de comportamento, vai dizer, olha, a mudança de comportamento exige um outro padrão de atendimento. A oferta de um produto diferenciado. Eu quero perguntar aqui para você, para não ficar como mentiroso. Há muito pouco tempo começou essa discussão de rendimento de carcaça. A gente não vendia boi desse jeito antes. Tanto que a primeira lei de classificação é de 96, se não me engano. Então é muito recente essa discussão de rendimento de carcaça. E rendimento de carcaça é uma coisa, rendimento de desossa é outra coisa. Então o pecuarista tem que estar de olho em rendimento de carcaça. Operador de ponto de venda de carne tem que estar de olho em rendimento de desossa. Restaurante tem que estar de olho em outro tipo de rendimento, tá? Mas eu quero dizer isso pelo seguinte. Vamos ver se você acompanhou um abate diferenciado essa semana. Existe boi de 60 arrobas?
Gilson, esse abate foi um divisor de águas no que a gente entende do que o Zé Carlos falou para que o Kleber falou. E é de um... Existe ou não existe? Existe. E eu vou falar bem pausadamente. Existe. Beleza. Rendimento dessa carcaça aí foi de quanto? Foi de 60% a 62%. Deu, assim, tem outra avaliação disso, além de peso e rendimento? Foi feito? Aí eu também vou trazer outro colega, que ele não está aqui na mesa, para não falar que eu também sou mentiroso, que é a certificação Brasil Beef Quality, Ótimo. do nosso amigo Marcelo Coutinho. E ele tem toda uma tecnologia, uma inteligência Para confirmar artificial, se deu maciez. confirma na hora do próprio algoritmo do celular. Ótimo. Que ele mostra no software. A Marcelo tá devendo agora que fez um Tem que vir jabá aqui. aqui gratuito. Mas o que eu tô te provocando com isso, Beto? Tem como fazer. Não vou nem perguntar pro Kleber ainda como é que ele vai ficar feliz de receber esse produto. Né? Com uma excelente cobertura de gordura Marmorada, marmoreio, suculência, suculência. Preço justo, que é diferente de coisa cara. Mas a grande pergunta é, José Carlos, este produto seria viável de ser feito sem a genética que você está falando? De forma alguma. Você conhece o pecuarista que está por trás disso. Quanto tempo ele está depurando essa genética dele? Nossa, mas nós estamos falando aí de, no mínimo, 60 anos de seleção, mas assim, todos os criatórios de gado com algum programa de melhoramento genético, no mínimo, para ter algum resultado palpável, 8 a 10 anos de trabalho. Então, beleza. É no mínimo, assim, que eu vi em gado... E tem que pagar... Deixa eu explicar uma coisa. Ele precisa comer todo dia, pagar aluguel, energia, combustível. Precisa viver esses 8 anos. Intensivo. É fazer isso. Não para. Pronto. É isso que eu queria, gente, porque é o seguinte, se o pecuarista entender que este investimento em inteligência genética, em manejo mais eficiente, ou seja, gestão, precisamos trazer gestão para dentro das fazendas. Porque se eu não tenho controle ou poder de incidência sobre o preço de arroba, eu tenho controle sobre o meu índice de desmama. Eu tenho controle e poder de mudar o peso de desmama desse bezerro. Eu tenho o poder de definir qual acasalamento eu vou fazer, qual touro, com qual matriz, para entregar qual produto. Mas eu preciso ter esse tipo de informação na mão, Beto. E essa operação que a gente... É por isso que eu te falo, aquela pecuária do passado não existe mais. Não existe Porque uma mais. coisa é falar desse animal aí, ultra, Isso mesmo. né? Mas peraí, eu provoquei antes do marmoreio do Nelore, que a gente falava que o Nelore era um gado de carne dura, de carne magra. Só tinha sabor. Pô, peraí. E tem trabalhos espetaculares aí, minha amiga, agora com o Nelore com o marmoreio. Tá? Tem cruzamentos de Nelore com... Aliás, vamos falar, a gente fala de Angus. O consumidor sabe que aquele Angus que ele tá vendo não é 100% Angus. Sabe não. Mas tá lá na etiqueta, né? Já começa o problema. Então, é esse tipo de discussão que eu acho que a gente tem que trazer à tona. Para quê? Primeiro o pecuarista entender que criar boi é criar um item. Então a preocupação dele é, eu vou vender este item para aquele frigorífico que você comentou, que ele vai olhar peso, rendimento e alguns vão olhar a espessura de gordura. E vai olhar e não vai te pagar por aquilo. Tá? Então vai olhar para te punir e falar assim, gordura escassa. Beleza. Quando você desmonta esse boi, gente, vira quantos escalços? Quando você leva esse corte, por exemplo, o contrafilé, o alcatra, para dentro do ponto de consumo, viram quantos escalços? Agora, será que se a gente conversasse um pouco mais entre as partes e usasse a tecnologia a nosso favor, Humberto, usasse o poder da comunicação, não seria mais fácil a gente evitar alguns erros ou já se preparar para entregar aquele produto do jeito que precisa lá? Gilson, nós estamos levantando uma bandeira que é pegar as duas pontas dessa cadeia e criando esse conceito do pasto ao prato. Os nossos colegas consultores, né, dentro dos nossos programas de desenvolvimento de profissionais, a gente está buscando colocar mais um ingrediente nesse mindset do consultor do agronegócio, do consultor técnico, do consultor comercial,
para ele olhar também, respondendo o que o Zé colocou aqui, eu estou produzindo um bezerro para o quê? E não mais quantos bezerros, mas quantos quilos de bezerro deste produto que vai ser destinado. Eu estou ajudando, eu como consultor do agro, estou ajudando o pecuarista, que é meu cliente, a produzir o que para quem? Opa, vamos lá nesse quem agora, né? Você está comprando porque você quer fazer o que com esse animal? Aí vai passando, né? E a gente está falando de uma coisa só, que é carne. Mas ela tá de um jeito a cada etapa. Né? Você falou bem, né? Lá no pasto ela tá dentro do boi, sendo fabricada. Músculo. Aí ela passa para o recriador para colocar mais ingrediente, proteína. Precisa ter um esqueleto bem feito, né? Isso aí, osso. Aí ela vai para o terminador para colocar o acabamento da gordura nessa carne. Aí ela vai para o frigorífico para fazer o início da transformação, o início da distribuição, mas é carne. Aí ela vai para uma distribuidora, aí ela vai para um food service, ou ela vai para uma rede de atacado de carne, até chegar na nossa mesa. E é carne. E aí a gente vai na outra ponta e fala assim para esse cara, o que você quer como carne? E você vai voltando. Então esse elo do consultor pecuário, ele é muito importante. Porque ele vai fazer o pulo. Aí depois o frigorífico faz outro pulo. Eu concordo. Agora eu vou apimentar isso aqui. Não, porque assim, eu tô com um processo, eu tô ficando meio burro ultimamente, porque eu tô vendo umas coisas que eu não consigo fazer uma conta básica. Eu falo, gente, eu, ao invés de estar melhorando, tô piorando, tô perdendo minha capacidade cognitiva. Mas hoje, assim, na semana passada eu tive uma discussão com um parceiro nosso da área financeira e eu falei assim, amigo, pelo amor de Deus, considerando que eu tenho muito pouco neurônio e o que tem não tá funcionando, como é que fecha uma conta onde eu falo para o mercado investidor, abro um fundo para captar recursos em nome de uma empresa grande, bem grande, sabe? Dessas que estão batendo aí 55% do abate nacional. E aí eu lanço uma série e capto e prometo lá uma taxa, viu, Zé? Que eu falo assim, CDI mais taxa. Eu não vou falar as taxas, não. Eu só vou falar que na conta final, entre o que eu estou pagando para o investidor, tá? Porque eu vou pegar dinheiro do investidor e vou colocar na atividade, tá? Gente, eu tô achando uma variação que é assim, de 0, alguma coisa. Aí eu vi a publicação do balanço de um concorrente desse que soltou essa série e falou assim, nossa, o lucro desse quadrimestre caiu 86%. Mas ainda fica um bocado de bilhão considerável, mesmo com essa queda, tá? Então, de um lado, eu tenho uma conta que financeiramente não fecha, Zé. Porque, assim, a atividade da pecuária não dá aquela margem. Beleza. Do outro lado, eu, por curiosidade, eu peguei ontem o preço do atacado lá em São Paulo, comparei com o preço da arroba, então calculei o preço de um boi vivo e calculei o preço desse boi abatido. Gente, eu achei R$300 de diferença só. E aí eu quero perguntar o seguinte, como é que paga essa conta toda? Porque se lá na hora de captar dinheiro eu já não tenho margem que justifica. Aí, na hora que eu estou com um produto final, que é a carcaça, por exemplo, né? Eu faço a conta e deu esses R$300 dá menos de 7%. Então 7% eu teria que remunerar o frigorífico, teria que remunerar... Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o que está acontecendo e o que a gente pode fazer? Porque é o seguinte... Se eu não entender, você falou de agregação de valor, se eu não entender que eu tenho que conjugar esses verbos de uma maneira diferente, o futuro nosso vai ser angustiante mesmo. Talvez eu comecei com angústia por causa disso, porque eu fiz essa conta um pouquinho antes de vir para cá. E eu falei, gente, como é que nós vamos sobreviver a isso? O Kleber tem uma conta que ele estava me ensinando agora há pouco, Gils, que assemelha muito com essa matemática que você fez, mas lá dentro do restaurante, né, no ponto final do escoamento do nosso produto, né, carne. Como que é aquela conta, Kleber? Quanto de carne eu comprei como restaurante, quanto eu transformei, quanto gerou de faturamento? Cadê o dinheiro? Você me fez essa... Você acha o dinheiro aqui, Humberto? Eu acho, bom, só voltando um gancho que soltou nessa mesa, que é fenomenal. Ouvindo o que o Zé disse, que o Humberto disse, e eu olhando o lado do consumo, e foi colocada uma pergunta aqui. O que faz
na origenação e como que traduz ou como linka com a ponta. E aí eu vejo, para quem está nos assistindo, né, em todas as cadeias, pecuarista todo, a inteligência que existe entre o ponto, talvez ponto de venda ou ponto de transformação, que eu chamo, que são os operadores do food, com o pecuarista, que uma coisa que é uma prática hoje de mercado. A gente se fala muito em mix. A indústria, ela sabe disso, que é mix. Gerenciamento de categoria. Gerenciamento de categoria, transformação de valor. O pecuarista... Quem produz um SKU só, que é o nome que a gente dá para item, não precisa preocupar com o gerenciamento de categoria. O gerenciamento... Mas quem vende esse desmontado, meu amigo, precisa entender muito de gerenciamento. Mas eu queria só colocar um outro ponto, Gilson, aí. Que aí eu vejo o quanto que o pecuarista ele pode sim rentabilizar ou nichar o desenvolvimento dele. O Nelore, ele sempre vai ter espaço, é um animal espetacular, fantástico, além de ser lindo. É a nossa cara. Ele tem espaço para todo momento, todos os tipos dele. Que para chegar até aqui, eu volto a dizer, existem o canal correto. O que está errado nesse ponto é querer vender o produto errado para o canal errado. Mas aí que tá. Ninguém se conversa. Aí essa mesa, dentro do nosso sistema, vai fazer esse filtro, troca de informação para que ele rentabilize a operação que o Gilson disse. Como que eu vou fechar o boi? Hoje eu fecho o boi comercialmente. Porque o boi ele vem em todas as partes, é um SKU que eu posso explodir ele em 50, 80 SKUs por uma tabela para o vendedor vender. Posso fazer vários itens dele. Agora, vamos simplificar essa história toda, que é agregação de valor em todas as cadeias. Volto nesse tema com você já. Agregação de valor em todas as cadeias. O pecuarista, atividade intensa, sem contar o papel do agro, que é fundamental no nosso país. Agora, aquilo que você disse, e é uma verdade, profissionalizou de tal forma que tem tecnologia hoje. Eu tenho tecnologia. Eu tenho como garantir uma qualidade de gado que eu me arrepio em dizer. Agora, a tecnologia não aplicada não serve para nada. Não adianta aplicar, mas hoje existe, aí entra a gente. Nós que estamos em todas o elo da cadeia de consumo, transformação e distribuição, vai gerar na ponta o valor que o pecuarista precisa, vai ter no frigorífico um acabamento maravilhoso que ele vai dar o destino por segmentação de canal pro varejo, e chegando na ponta, eu vou definir, voltando para o nível de marmoreio do produto, existe rede que precisa de um padrão de marmoreio. Por quê? 70% do mercado não precisa disso. Não precisa disso. 70% da gôndola é carne magra. Agora eu digo, a carne que não tem marmoreio não tem qualidade? Quem disse isso? Agora isso que você está falando interessante, José, pelo seguinte, quando você fala em gerar valor, a gente sempre pensa assim, então eu vou vender por X a mais. Não. Geração de valor não significa Isso. aumento, incremento de preços, que valor é uma composição diferente entre o gasto e o que é arrecado. Isso. Então, parte da geração de valor está em caçar ineficiências que me sequestram resultados. Que foi a pergunta que você fez, por exemplo, você sabe a quantidade de ineficiência que tem no processo de ponta a ponta. Nós temos deficiência em taxa de lotação, que significa dizer que a gente não sabe plantar bem pastagens e muito menos colher pastagens. Nós temos isso, afeta o quê? Taxa de lotação. Depois nós temos problema em definir qual animal que eu vou colocar ali, porque eu tenho o benefício da genética, mas eu só tenho um quarto do rebanho utilizando. Tem 3/4 ainda do rebanho brasileiro sem utilização de genética. Então aí já passa para a segunda deficiência. Você falou de nutrição agora há pouco. Se eu já tenho 2 deficiências básicas de origem, imagina quando chegar na nutrição. Tá? Então, tudo isso vai roubando um pedaço do valor que poderia estar sendo gerado na cadeia para ser redistribuído. E sabe aqueles menos de 7% que eu falei? Ele subindo. Porque olha só, na ponta que você provocou o Kleber, que ali a sensibilidade da pecuária para aquilo é zero. É zero. Nossa, é muito grosseira para isso. E está super longe. Só finalizando o gancho aqui nesse processo, que vou chegar na sua pergunta. Quando você chega para cada tipo de operação,
que ele tem uma necessidade, aí eu tenho a colocação do produto correto que o pecuarista não vai entender a ponta, ele quer entender a ponta. Talvez ele não consiga e cabe a gente jogar no ar aqui como a gente consegue ajudar o pecuarista nesse elo de comunicação. Ele é um cliente da ponta, né? Ele come Exato. carne. Ele é a fonte mais importante. É o fornecedor e é o Ele é a cliente. Ele é a ponta mais importante nessa mundo. Mas jogando em termos de números, né, que você colocou, de fato, dentro do restaurante, você tem aquilo que eu falo que já é um outro passo da especialização dos operadores. Ótimo. Qual que é a especialização do operador? Primeiro, de tudo, quem está nos ouvindo, assistindo, ele precisa entender que preço não é custo. Se você faz uma estratégia por preço, você tem que estar muito bem preparado e bem ciente daquilo que você vai ter de resultado. Agora, eu vou para custo. Eu vou para custo dentro de um restaurante à la carte, né? Então, eu tenho um restaurante, não vou nem à la carte, porque aí vão falar assim, mas Cleber, ele tem margem, o ticket médio é de R$350. Vou tirar da mesa. Vamos para a praça de alimentação, numa rede que tem buffet e tem à la carte. Essa operação intensa, ela tem tanto controle sanitário, que precisa ter regulatórios dentro de um shopping, numa praça de alimentação, porém, as pessoas que estão envolvidas nesse negócio, ele tem um comprador. O que o comprador vai fazer do restaurante? Quanto que está o quilo do patinho? Primeiro preço dele. Agora, qual que é a pergunta correta para esse comprador? Escuta, qual o destino desse patinho? Eu vou fazer o patinho e vou fazer em bife. E o restante? Eu aproveito 100%. Eu falei, que bom, ainda bem que não está jogando carne fora, né? Porém, dentro do produto dele, ele tem o core, que ele vai ter um padrão de um bife de tantos gramas. O restante ele vai fazer isca. Desculpa a minha ignorância. Um bife, por exemplo, quando você pede um prato, um bife daquele tem quantos gramas? Hoje, em média, você tem um padrão, mas você tem que ter 120 a 150 gramas para você compor o prato, custo do prato. 120, 150. Zé, vamos supor que esse shopping que ele está falando, essa praça de alimentação, esteja na região metropolitana de Brasília. Eu estava aqui fazendo conta, igual você está falando. Se eu pegar o consumo per capita agora, que está baixou, e considerar a população da metropolitana de Brasília, que é o terceiro maior mercado brasileiro, quantas mil cabeças de boi precisam ser abatidas por mês para abastecer? Quem chuta um número aqui? Essa conta é bonita. O patinho Eu só queria ter esse boi no pasto. Mais ou menos. Eu vou acelerar, 28 mil cabeças por mês. Aí vamos lá, quantos gramas eu vi? De 120, 150 gramas. Tá. É um padrão comercial. Dá para tirar bife do boi inteiro? Não. Ou de alguns cortes? Uns cortes. Pois é, eu tiro o bife de metade do boi? Não, né? Talvez eu tire bife de um quarto do boi, né? Por aí. Vocês estão entendendo o que eu estou provocando aqui? Eu estou falando em 28 mil cabeças de boi sendo abatidas para atender uma região metropolitana das 17 que o Brasil tem. E eu preciso fazer esses 28 mil cabeças de boi chegar num bife de 130 gramas no prato de um cara na praça de alimentação. É isso aí. E preciso gerar valor para isso. Então, isso aqui é só para dizer o seguinte. No caso do restaurante, a gente tinha, olha lá, quanto tá o quilo, ou quanto tá o combo, ou quanto tá. Então, no caso da pecuária mesmo, você vai olhar o seguinte, quanto é que tá arroba? 200. Tá. Vocês acreditam que é viável qualquer programa hoje pagar mais do que 10% a mais do valor da arroba? Sinceramente? Vocês acreditam hoje? Tá apertado, né? Beleza. Eu conheço talvez um programa do Brasil que pague 10% hoje. Então já significa dizer o seguinte, não adianta a gente se iludir achando que vamos a gerar valor cobrando algo a mais no preço da carne. Não é lá. Que é 10% ali. Zé, tem alguma coisa dentro da fazenda que dê mais do que 10% de melhoria que você pode fazer? Kleber, tem alguma coisa dentro do restaurante que pode dar mais do que 10% de melhoria? Não. E por que não estamos conversando sobre isso? Quando eu falo nosso setor.
Por que não estamos focados em aumento de taxa de lotação? Por que nós não estamos focados em recondicionamento de solo? Por que nós não estamos focados em vamos intensificar a melhoria genética? Por que nós não estamos focados em aumentar o índice de prenhez, o peso de desmama, a quantidade de peso de bezerro? Por que, Humberto? Está faltando o quê? A deficiência está onde? Está na cabecinha de cada um de nós. Então, o que você está dizendo é mudança de mentalidade, mudança de mindset. Tá falando? É isso mesmo. Isso aí. Então, agora eu jogo a bola para o Zé. Zé, se a gente já tem consciência disso tudo, se nós já temos tecnologia disponível, já sabemos que o mercado está demandando, já sabemos que, olha, se eu conseguir, tem alguém pagando 10% a mais. Ou se não quiser, nós vamos montar esse programa para pagar 10% a mais para entregar o diferente. O que da sua área você sugeriria que fosse feito? Gilson, é interessante, né? Eu vou responder a sua pergunta e depois eu dou a resposta definitiva, mas é de algo que aconteceu ontem. Nós estávamos numa fazenda que foi organizada através de um parceiro nosso, né, do mercado ali da região, e ele me fez a seguinte pergunta. Para esse mercado, se a gente produzir isso daqui, quanto que se paga mais? Você sabe o que eu respondi a ele? Falei, ó, eu vou te falar qual que é o discurso que nós temos que usar. Porque isso que você me perguntou, quanto que paga mais, é consequência. Fulano, se eu chegar dentro da fazenda dessa pessoa, desse pecuarista, fazer uma seleção das matrizes, direcionar a genética que ele deve usar, e na desmama eu produzir mais de 30% de quilos de bezerro por hectare que ele está ocupando, é melhor do que os 10% ou os 10% o cara vai fazer fila aqui para pagar? Ele me olhou assim e falou, Não pensei, mas deixa eu só te falar um negócio para você. obrigatoriamente. Nós temos que fazer o básico bem feito. Boa. Nós temos que pegar a nossa propriedade e controlar em processo. Ou seja, fazer uma boa gestão de tudo ali para fazer o básico bem feito. Porque isso de valor, assim, de ter agregação de valor é consequência de um bom trabalho feito ali. Eu respondi a sua pergunta, Gilson. E é isso que eu estou vendo agora de dificuldade. Disso tudo, quando o pecuarista faz, esse benefício que ele está tendo ali, até mesmo que vai refletir no produto que ele vai estar produzindo, seja ele na desmama, na recria ou na engorda, como que isso daqui, que está sendo feito aqui, ou daqueles que vão fazer, né? Por que eu estou falando daqueles que vão fazer, né, Humberto? É difícil a gente... De 10, 3, 4. Né? É difícil a gente promover essa implantação ali, mas Então, assim, é aí que está o gargalo, tá? É aí que está o gargalo. Como que isso daqui a gente vai conseguir chegar lá no prato? O Humberto fala muito, né? Que é do pasto ao prato. Então, como que nós vamos fazer com que isso que está sendo construído aqui, está sendo melhorado, ele esteja linkado com o desejo lá do varejo? Por quê? Eu não sei se você quer isso aqui desse jeito. Eu estou fazendo por quê? Porque é melhor para a minha realidade. Agora, para a minha realidade até aquele certo ponto, mas quem vai consumir isso daqui, depois de transformar essa proteína animal, é o varejo. mas você concorda que independente, por exemplo, o simples fato da melhoria do quantitativo e qualitativo, porque se eu estou conjugando melhor manejo, melhor genética, melhor nutrição, obrigatoriamente eu vou ter um produto melhorado. Então, isso não é só o qualitativo, o quantitativo, mas o qualitativo. E aí sim, ainda tem outros ganhos que podem ser oferidos quando eu for capturar, tipo, os defeitos, os riscos, os prejuízos que estão acontecendo por ineficiência e transformar isso em resultado. Isso somado é a geração de riqueza que eu falo que a gente precisa forçar e depois redistribuir. Mas aí, Gilson, Equilibrar as cadeias. Gilson, veio a sintonia fina. Lembra que eu falei aqui que mesmo ele fazendo o básico bem feito, ele vai ter
uma produção maior. Beleza. Então ele está diluindo o custo de produção dele e aumentando ou potencializando o que ele está investindo ali no setor produtivo. E eu citei que quando ele faz isso, ele produz bem e de qualidade, faz fila para comprar. Opa, peraí. Se está fazendo fila, é porque aquilo ali está tendo algum valor. Atestou valor. Pronto. Agora, e se eu chegar nessa pessoa que viu valor nisso e falar, poxa, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui que eu já estou te entregando que é diferente? Deixa eu te ouvir. Isso aqui tá bom por quê? O que você está vendo valor nesse produto que você está fazendo fila e quer comprar e me paga 10%? Entendeu? E se eu fizer isso aqui, eu consigo ajustar o meu sistema de produção aqui, mas a gente consegue pôr uns 15%. Aí que tá, gente. Essa conversa entre esses dois elos não existe. Não existe. E nós estamos vendo uma ação meio prematura de produtores querendo fazer isso sem ter know-how. E aí o cara frustra. Por quê? Porque ele chega lá e fala assim, pô, eu não sei fazer isso aqui, cara. E agora, o que eu faço? Perdeu dinheiro, perdeu tempo, entendeu? Então, agora eu vou provocar ele aqui, ô Gilson. Ei, Kleber, agora é contigo. Ei, Kleber, me fala. Você como... eu tô o cara aqui, eu fui um pouco proativo, eu ia atrás e tal, me informava. Agora eu vou te provocar, né? Como que a gente conseguiria fazer essa aproximação desses dois elos, né? Que é o produtor com varejo, porque eles não conversam mesmo não, né? Eu queria saber um pouquinho o que você acha ou não acha, algo que você acha que a gente conseguiria potencializar essa aproximação. Hoje, por ser uma cadeia muito extensa, as pontas estão muito distantes. Porque imagina, do boi do pasto, todo o processo dele, processo e tempo, frigorífico, desmontagem, caixaria, centro, armazenamento, centro de distribuição, consumidor. Então aqui você tem um grande desafio, Humberto. Vai ter que trazer outros players. Tem outros players. Porque... Você pulou na distribuição aí que ainda tinha que tirar esse negócio do freezer e preparar. Não. Eu vou chegar. Não, eu vou chegar aqui. Não, eu vou chegar aqui. Fiz conta do bife. Não, eu vou chegar aqui. Segura essa que eu vou chegar. Respondendo isso. Você tem um grande desafio. Quem são os personagens da cadeia de abastecimento? Aí, vou responder a tua pergunta. A carne, ela pode ser o grande finale ou a grande vilã. E eu, como fornecedor, muitas vezes recebi reclamações de restaurantes. O problema é a carne. Aí vamos voltar nessa cadeia que o Zé falou? O problema é a carne, volta como se fosse uma fita. Fita? Eu joguei minha idade, né? Vamos voltar aqui. Rebobina. Será que foi a qualidade que faltou no campo de manejo, de alimentação, de tudo? Ou, aí eu vou provocar do outro lado os operadores, que aí precisa da especialização, do cuidado que existe muito intensivo no campo. Por que eu não tenho cuidado no preparo desta carne? Excelente. Aí eu vou fechar esse tema que é dentro do processo de recebimento. Aí eu volto na dor inicial. Eu sou obrigado a comprar um produto além da minha demanda. Eu entendo o custo logístico sobre pedido mínimo, sobre o custo de vendas dos frigoríficos, dos vendedores, distribuidores, quem quer que sejam. Porém, agora, será que vai existir uma forma de eu atender essa demanda que seja de acordo com o bolso ou o tamanho dele, para que ele tenha uma rotatividade de produto? A cadeia de frio eu conheço ao longo da cadeia. A gente pode falar um monte de players aqui, inclusive pode ser até o nosso patrocinador depois. Chegar um momento que dentro
do walk-in, que chama, né? Que tem alguns nomes aqui, mas você pega lá dentro da geladeira, o produto é congelado. O restaurante está fazendo degelo de acordo com a norma? Será que a nossa nutricionista dentro dos restaurantes estão tendo voz ativa? Eu digo voz ativa porque não é que elas não estejam fazendo o trabalho delas. Vou levantar a bandeira aqui de defesa. Será que os empresários, os empreendedores ou os franqueados, eles estão de fato com a responsabilidade neste ponto de seguir padrões E se tem um padrão, de qualidade? garantir algo, né? Exato. Não ser criado Eu digo padrão. assim, a Bíblia é muito clara. Você não quer ter problema com a lei? Ande nela. Você não quer ter problema com qualquer outra categoria? Ande na regra. Não burle regras. Ande, siga a norma. Tenho um produto congelado, eu vou fazer o degelo dele controlado com a temperatura, com o período certo, e vou servir o produto no prato. Aí pode ter grau de marmoreio, pode ser Nelore, pode não ser Nelore, pode ser o que for. Ele vai ter uma excelente experiência. Quem é ele? O nosso chefe, nosso consumidor final. Quem vai comprar? Se ele tiver, eu volto a dizer, a carne já foi muito a vilã ou grande finale. E eu vejo pela experiência muitas redes que vieram e sumiram. Por quê? Porque essas redes vão mudar agora. Porque essas redes que estão hoje como operadores hoje, que estão até hoje, enfrentaram pandemia, enfrentaram crise econômica, crise de governo, e estão firmes até hoje. Por quê? Porque tenho certeza, se a gente fizer uma entrevista com o empresário, ele vai falar assim, eu não abandono os meus valores e os meus padrões. Eu posso trazer um monte de case aqui, mas para finalizar isso, dentro do prato, ele vai ter o grande destaque. A cadeia, por ser longa, ele vai saber, o restaurante, quem é o fornecedor que eu comprei que se deu um problema. Que a primeira coisa que o restaurante faz, o dono do restaurante faz, a carne do Kleber é ruim, não vou comprar mais. Mas será que foi realmente ruim? Ou, aí eu vejo um outro ponto, que é a especialização. Eu preciso criar consultores de campo que eu, como operador, o frigorífico, que eu garanta que estão cuidando bem do meu produto no ponto de venda. Será que eles estão fazendo o armazenamento correto? A chapa está quente? Com quantos graus está? Ela vai selar a temperatura muito alta, vai selar, vai criar aquela crosta, vai criar uma barreira térmica, vai deixar o produto cru. E aí? Qual que é a temperatura no centro da peça, no preparo? Então, não é uma simples atividade. Então, existe da profissionalização, da mesma forma, Zé, que você colocou no pecuarista, a especialização precisa muito, muito das associações, quem quer que sejam, que haja, de fato, um treinamento para os produtores, para os operadores do food, para quem quer que seja. Assim, Kleber, vamos supor, eu sou um pecuarista, certo? Eu vendo carne. Só que eu sou um consumidor também. Eu vou lá, compro carne, eu vejo... Agora, o cara ao comer fala, pô, será que eu estou produzindo isso aqui? Exato. Isso aí, eu que estou fazendo isso? Tudo Existe, Exato. entendeu? Eu estou provocando isso daqui por quê? Exato. Entendeu? Porque assim, ele tem que saber que aquilo que está no passo dele chega... Exato. Exato. Então, olha, Mas eu digo que é um senso de balanço, porque muitas vezes pode ser. Lembra daquela história do preço e custo? Ou tem alguns restaurantes que eles querem preço. Ele quer preço. Quando você quer preço, você vai abrir uma porteira, um leque, que você vai receber qualquer coisa. Vamos tirar ele da mesa e vamos trabalhar com essas redes que têm um padrão? ou até mesmo com aquele independente que tem um padrão que quer... Isso. Que tem um padrão que ele entende todo esse processo, porque todos nós a gente está pensando numa coisa só, que é o consumo final. Isso. O sucesso da origem
eu preciso garantir como operador do restaurante que também tenha o mesmo padrão de qualidade para que o sucesso seja final, que ele saia de lá e ele fala com aquela experiência, que carne maravilhosa. Esse é o ponto, é o que a gente precisa buscar. E para buscar isso, cada um de nós, ao longo da cadeia, a gente vai precisar intensificar, mas eu digo assim, mas é intensificar, mas é com paixão. Não adianta a gente, ou pecuarista, ou a ponta, pensar em CMV. Eu não preciso falar assim, meu CMV numa operação 39, eu preciso baixar para 38. Tá, se for um bar, o CMV vai ser 55, porque é porção. Agora, se é restaurante, Vai ser de 35 e não existe isso. né? E para 48. cada ponto, Vai ter de 50. para cada cliente, açougue, restaurante, existe uma demanda e uma estratégia específica. Para que o final da história seja feliz para todo mundo. Então, esse final da história aí, nós estamos com um tempo estouradíssimo hoje, mas olha só, você vai ter que falar do negócio do bife, porque você não falou do rendimento lá. Enquanto você vai falar disso, você vai fazer uma conta, é bom especializar mesmo para disso, que eu preciso que você faça, quanto para você pesar um boi para ele ter uma carcaça de 300 quilos, tá? Então, quando ele precisa ter de arroba lá? Se é 18, se é 19, se é 20. Com rendimento de... Você vai ter que fazer uma conta. Porque eu preciso de 300 quilos. Eu preciso saber quanto que ele tem que pesar lá. Beleza. Você, o especialista em comunicação, enquanto ele vai falar desse lado do rendimento aqui, se a gente conseguisse fazer bife de 25% daquela carcaça, daquele boi, tá? A gente precisaria de 576 consumidores para consumir esses bifes. Mas sobrou o resto do boi, né? O resto do boi precisaria de mais 300 clientes. Eu peguei o consumo per capita, contei quantas vezes ele almoça em casa. Então a gente precisaria de 576 consumidores comprando um prato com aquele bifinho e mais 300 clientes comprando o resto do boi. E eu falei só de uma carcaça. Só uma. Lembra dos 28 mil bois? Faça essa conta aqui, vocês vão ver a quantidade de gente. Então você que é o especialista em comunicação, como é que comunica com esse tanto de gente? Quanto tem que pesar esse boi? Para esse boi pesar isso aqui é só provocação para você, gente. Olha a tarefa que tem que ser feita. Olha o exército que tem que ser regimentado. E aí, de novo, vamos caçar o inimigo comum. E ineficiência. O nosso inimigo comum é a ineficiência. E o que a gente precisa fazer para fazer isso, para conseguir isso, é mudar uma chave aqui, ó. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Porque quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha forma de agir, de interagir, eu mudo a realidade que está no entorno de mim. E aí, se eu mudo a realidade de 4, eu mudo a realidade da mesa. Se eu mudo a realidade da mesa, eu mudo a realidade da sala. Se eu mudo a realidade da sala, eu mudo a realidade do prédio. Se eu mudo a realidade do prédio, e aí vai. Mas uma coisa vai puxar a outra. E não tem como fazer isso sozinho. Então, a minha angústia é, eu estou vendo muito dinheiro sendo desperdiçado. Estou vendo muita conta que está me fazendo sentir burro. E estou muito incomodado em saber que tem solução para tudo. E que, por algum motivo, nós não estamos colocando essas soluções em prática. Então, só me leva a crer que tem um problema de chavinha que a gente precisa fazer essa virada. Aí é com você, meu. Quando Porque sem você... comunicação a gente não muda nada. Quando você fala da mudança da mentalidade, né? E a gente, cada vez mais, né, vai com essa história de aprendizados e situações, você acaba virando agente de transformação, né? Essa é uma palavra, né, muito falada por aí afora. E quando a gente fala de agente de transformação, a gente está falando de cultura, mentalidade, comportamento. Para falar e mexer com as pessoas desse jeito, só existe um jeito, que é através da educação, através do ensino, para que essas pessoas se despertem. E se a gente fala lá do pasto, quem aqui são os personagens que precisam desta educação, deste apoio de qualificação? Mas não é um apoio técnico não, porque a galera técnica já está bem técnica. Agora, como que ele pode transformar a mentalidade daquele microsetor que ele está trabalhando ali?
aquele consultor, nós estamos aqui no estado de Goiás, né, que está lá em Porangatu, no estado de Goiás, como que ali naquele núcleo de trabalho dele, aquele consultor pode ser um agente de transformação. Isso sem uma plataforma de apoio é impossível ser feito. Isso aí. Pronto, porque ou as pessoas têm aonde acessar e se ancorar ou se amparar, ou não existe possibilidade de fazer isso, Humberto. Como que os colegas do food service podem ser agentes de transformação? Para não deixar fazer um resfriamento acelerado da carne? Como que o colega do frigorífico pode ser um agente de transformação? Aí a gente está fazendo assim, vamos subir o drone do negócio e vamos ver quem são esses personagens e o que cada um precisaria fazer para ser agente de transformação. E para não ficar romântico que a gente ir naquela dor do bolso que eu falei, lembra quando você provocou aí? Cara, se eu conseguir aumentar em 30% o volume de quilo, tá. A correção da ineficiência lá do consumo melhoraria o resultado do restaurante em quanto? Hoje, se você pegar em termos de eficiência, por mais que eles vão falar, mas eu vou pagar porcionado, né? Um produto controlado por porção, vou pagar 30%. Primeiro eles falam, né? Jogam, não fazem a conta, né? Hoje, num controle de porção, eu tenho um número muito recente. Nesse restaurante que vende la carte por quilo, eu peguei tudo que ele tinha de estoque no final do mês. Começou o mês, eu digitei, levantei o dado quantos quilos ele comprou e quantos pratos ele vendeu. E o que ele vendeu de prato eu multipliquei pelo que seria a porção de cada item. Um item de 130 gramas, outro item de 60 gramas. Fiz uma lista final. Uma conta muito simples, de mais e menos. A diferença deu R$30 mil de diferença de carne de uma loja. Você acha que esse percentual seria quanto? Hoje ele comprou... É 30%. 30%. É 30%. Chama outros 30%. É 30%. Se ele subir 30% do preço de venda dele lá, o que ele faz com o público dele? Não, ele não volta mais. Fugenta, né? Não tem mais. Tem alguém que vai pagar 30% a mais na roupa? Não tem. Algum açougue consegue vender carne 30% acima? Não adianta voltar. Não existe. Mas tem aonde buscar os 30%. Ele tá lá. E aí vem um iluminado, chega lá pro senhor João do restaurante e fala, senhor João, você vai pagar esse seu bife de contrafilé R$ 49,90 o quilo. Ele vai, você tá louco, porque eu pago 30, R$ 29,90. E mesmo assim, a gente prova para ele que, além disso, outros ganhos de qualidade. Quanto que você acha que a temperatura de uma cozinha de um restaurante no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas? Quanto é a temperatura de uma cozinha de lá? Se pegar a música Rio 40 graus, tá passando disso, né? 55. E você acha que eu vou pegar uma peça de filé mignon, vou cortar na cozinha? Então, lembra que eu falei que aí eu vou falar de qualidade do prato, sendo que a cadeia toda ela é, primeiro, auditada, ela é referenciada, tem investimento. E aí eu chego no restaurante no Rio de Janeiro, Nordeste, lugares altíssimas temperaturas, e pega o preparador que não tem açougueiro, uma outra pauta, é uma profissão escassa, não existe formação, reposição. Ele puxa a peça do refrigerador que tinha que estar até 7 graus, a carne 7 graus, não é a temperatura do refrigerador. A carne em manipulação você tem que estar com 7 graus. E eu vou ter que cortar num restaurante a 55 graus. Qual que é a contagem microbiológica disso? Eu sou administrador de empresa. Aí eu vou falar de contagem microbiológica. Difícil demais. Já deu mais 1h30 de podcast. Vou terminar. Mais 1h30. Vou terminar, eu prometo que eu vou terminar para chegar hoje. Para chegar Para chegar na questão da especialização. Lembra que eu falei? Preço não é custo. E a qualidade? Eu vou servir um produto porcionado. Qual o benefício? Eu já tenho o produto controlado da minha porção. Eu fiz o meu custo do prato, o meu CMV. Quanto de proteína? Proteína é mais de 70% do custo do prato.
Arroz e feijão, o arroz tem rendimento positivo. Quanto De 70% do custo do prato é proteína. Nós perguntamos outro dia quanto era a ração no custo do boi, né, numa visita. 65% a 70%. 70%. E disso, mais de tudo é proteína, rapaz. Aí, o arroz é rendimento positivo, feijão é rendimento positivo, tudo é rendimento positivo. Ou seja, eu compro um saco e faço 20 quilos de arroz. Aí, volto para a carne. Dentro da carne, ele já vai saber que ele não vai... Ele fez o custo do prato dele com 130 gramas. Eu cansei de pegar, pedir para o preparador cortar a carne. Ele vai lá, quanto que você corta aqui? Corta 150 gramas. Então corta para mim. Cortou. Aí eu olhei. Cadê a balança? Ele nem tem nem balança. E ele veio falar para mim que ele corta com 150 gramas. Aí eu vou dizer, falar até papagaio fala. Os empresários perdem dinheiro e não acham ou não encontram o dinheiro. Por quê? Ele tem um bom ponto. Ele tem um bom fluxo. Ele tem um bom produto. Tem uma boa comunicação. Aonde perde dinheiro? Aonde dói? Aonde é difícil? Controle. Gestão. E aí, quando ele vai fazer, multiplicando esses 30 mil, que são 30%, vezes 10 restaurantes que ele tem, está falando de 300 mil. E mesmo assim, ele tem lucro. Olha o quanto a gente pode ser uma mola propulsora. Por que ele não abre mais 2 restaurantes, com os 2 restaurantes com 30 funcionários? Eu vou para a macroeconomia, eu reduzo o desemprego, eu gero valor. Então, assim, eu vou parar, só para eu finalizar isso. Tem que fazer episódio de 10 horas agora, não pode mais... Vamos entrar ao vivo, quem fica... Tá quem demais, quem quiser sai. Aí, o controle, eu vou terminar na qualidade. Eu vou terminar minha fala na qualidade. Esquece preço. Se eu coloco preço em todas as coisas, eu preciso repensar a minha atividade. Eu não digo, nós trabalhamos por lucro. Nós somos agentes de mudança para o pecuarista, para o produtor, para o frigorífico, para o dono de restaurante ter lucro. Mas ele tem que confiar em nós. Se a gente tem autoridade para falar, cara, testa. Vai ver isso daqui. Se não der, você fala e cobra o resultado. Você me disse que vai ter o resultado. Na qualidade final do produto, eu tenho um produto desenvolvido. Eu tenho um produto que não sofreu abuso térmico. Eu tenho um produto no preparo com a temperatura certa do charbroiler ou da chapa. Fez tudo bem, o cliente vai sair feliz da vida. E eu espero, aí fica uma mensagem para os donos de restaurante, repense na atividade de vocês. Que não seja a última experiência ele jogando o teu prato no lixo. Que tenha essa experiência no prato. Que isso seja marcante, que ele levante com a família dele daquele momento agradável, momento de confraternização, momento de prazer, e ele saia feliz, com uma carne de qualidade, com um processo todo feito, um arroz e um feijão maravilhoso, cada um fazendo bem feito, o cliente vai ficar feliz. Maravilha. Muito boa. Como eu sei que a gente tem que ir para o encerramento, e eu vi que você estava sem calculadora, então eu coloquei você no chat. Mas para chegar nessa conta que eu fiz aqui, não poderia ter nenhuma cabeça com menos de 20 arrobas e não poderia ter um rendimento inferior a 53, que a gente sabe que são números acima da média. Muito acima. Bem acima. E que não são alcançáveis sem gestão. Bom, tá? Só para... Depois eu vi a minha falta de gentileza. Para não dizer... Eu fui do mal uma vez. A gente sempre encerra com uma mensagem de cada um aí. Então fiquem à vontade agora para mandar uma mensagem para nosso público, por favor. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a honra de dividir essa mesa com vocês. Eu acredito muito nesse momento de encontro das pessoas, né? Que haja valor, né? E que esse valor chegue, que a gente consiga também disseminar ao longo da cadeia, que todos vejam. Né, que todos vejam a seriedade desse negócio. O lucro não é a qualquer custo, mas ele vem. Bem trabalhado, bem ajustado ele vem. Então, primeiro eu quero agradecer a minha família. Sou de São Paulo, estou longe,
né? Cheio de saudade e não estaria aqui sem eles. Obrigado. Então, acho que hoje a provocação aqui ela foi boa, né? Tanto é que alongamos aqui e a gente só vê que a gente tem que realmente estar atento não só às pessoas que produzem, mas às pessoas que consomem, né? Então, eu acho que eu queria deixar um recado aqui para as pessoas que tiverem acesso a esse material e veem todas as discussões aqui, que nos seus pares, nos seus ambientes de negócios do agro, seus amigos produtores, criadores, prestadores de serviço, levantem aí, né, essa atenção em não estar vendo só ao redor ali do que eu estou fazendo, mas o que isso está refletindo no próximo ou em quem está consumindo aquilo que eu estou produzindo, né? Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui e falar o seguinte, que isso que nós estamos fazendo aqui, tem pessoas, né, tem locais onde todo este assunto ele é abordado, né? Então, vejam que não está difícil, né? Acho que a resposta é que eu vi que você falou que é distante, é difícil, mas ela é possível. Não é possível. Só basta eu chegar e pegar assim, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso aqui de uma maneira mais fácil. Então, eu quero deixar aqui, né, esse desafio aí para todos, né? Buscarem essa resposta também, né? Que eu acho que vai ser um exercício legal para até melhorar o que cada um está fazendo aí dentro do agro. Obrigado. Maravilha. Meu amigo Gilson Brito Júnior, eu quero pedir sua permissão para transformar minha mensagem num convite. Um convite para todos esses personagens que nós falamos aqui, ó. E eu não vou cansar de dizer essa frase. Esses personagens do prato até o pasto. Todos eles. Nós estamos falando aqui com um especialista lá na produção. Nós estamos falando com um especialista lá na transformação e no consumo. E eu vou me rotular no especialista em conexões. E qual é esse convite? Vocês, amigos técnicos, amigos produtores, amigos dos frigoríficos, amigos dos açougues, amigos dos restaurantes, conecte a esse ecossistema que a gente está criando aqui. Você só vai ter a ganhar com isso, porque aqui é uma mesa de ensino, bate-papo e troca de ideias. E essa cadeia produtiva só vai transformar se a gente tirar a primeira coisa que é o nome, que é cadeia. É isso aí. Porque cadeia, você vai aprisionando as pessoas nos seus módulos. E eu tô com esse negócio na cabeça para esse convite que a gente está num ecossistema, né, de conexões, de oportunidades e negócios. Então, lá desde o pecuarista, seus filhos, a sucessão, os consultores, as indústrias de insumo, as indústrias do varejo da carne, o consumidor lá na ponta, a gente tem que falar a mesma língua. Porque eu falei esse dia o seguinte, no fritar do bife, o que todo mundo quer? Todo mundo quer a picanha saborosa pro domingo. Todo mundo quer o patinho pro bifinho da semana. Todo mundo quer uma costela suculenta na panela de pressão. Esse é o convite. Vem para dentro, aproveita, compartilha esse episódio com seus amigos. E aqui nós estamos num estúdio que está dentro de uma empresa chamada AgroSelection. E eu não vou falar muito dela aqui hoje não, mas acesse as redes sociais, @AgroSelections no Instagram e agroselection.com.br na internet. Obrigado, Gilson. Muito bom. Eu agradeço a vocês aqui a oportunidade de crescimento, expansão da consciência, sabendo que não volta mais para o tamanho anterior. E eu fiquei ouvindo só uma coisa e desejando aqui que esses desperdícios, né, essas falhas, esses desvios, essa comida do prato que vai para o lixo, que vá para o prato de quem não tem comida. Porque enquanto nós estamos discutindo aqui, tem gente lutando para comer, para ter comida na mesa. Então, assim, que a gente trabalhe bastante para transformar essas ineficiências em algo que possa ser redistribuído, né, e a gente crie efetivamente uma sociedade mais sustentável.
que vai passar por isso aqui. A gente não vai conseguir chegar nisso sem as transformações individuais que a gente precisa fazer. Então, o que eu queria deixar como mensagem hoje é isso. Que a gente realmente busca essa transformação individual para que a gente coletivamente possa oferir ganhos diferentes do que a gente vem conseguindo. Então, quero agradecer a presença de todos, a audiência, que a gente continue junto aí por bastante tempo. E muito obrigado. Um abraço a todos.